e nós queremos compartilhar da Palavra de Deus. E hoje, como é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós não poderíamos deixar de falar da crucificação de Cristo. E eu quero falar 4 aspectos hoje da crucificação de Cristo que os evangelhos vão narrando. E a gente vai caminhar entre os evangelhos. Por quê? Porque cada evangelista relatou detalhes diferentes da crucificação de Cristo. E então os 4 evangelhos no todo eles vão se completando e você consegue fazer um cenário muito melhor, o pano de fundo de tudo e os detalhes. E nós queremos ver então 4 detalhes dentro da crucificação de Cristo hoje. E domingo às 19 horas já te convido também, nós vamos ter outro culto ao vivo também, o culto de Páscoa, onde a gente vai dar continuidade então falando da ressurreição de Cristo. Então hoje nós queremos ver a crucificação de Cristo. E o primeiro aspecto da crucificação de Cristo que nós queremos ver nesta manhã é o sofrimento de Cristo, aquilo que ele padeceu, versus o amor de Deus. O amor de Deus e o sofrimento de Cristo. E nós queremos ler 2 textos. O primeiro está em Lucas 22, versículos 41 ao 44. É um texto muito conhecido da palavra de Deus que fala quando Jesus estava no Getsemane, né? Quando ele foi orar antes de ser preso. E diz assim, Lucas 22, 41 a 44. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então Lucas relata este fato que o sofrimento, a agonia de Cristo fez com que o seu suor se transformasse em gotas de sangue. E esse sofrimento, em meio a esse sofrimento de Jesus, pedindo para que se Deus pudesse afastar ou passar o cálice, aquilo que ele iria sofrer, que se fosse possível, que Deus então afastasse, né? Nós vemos um texto muito conhecido, que a maioria do pessoal conhece de cor, que é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse o amor que João 3,16 vai falar, que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que é essa tal maneira? É de entregar o seu Filho Jesus. E aqui nós vemos o sofrimento de Jesus com gotas de sangue, o seu suor virando gotas de sangue. Diz o relato aqui que corriam até o chão e ele ali orando e pedindo, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia que se cumpra a tua vontade. E o amor de Deus ao mundo é tão grande ao qual que ele entregou o seu Filho unigênito. Então esse amor de Deus é muito maior e muito mais extenso daquilo que nós podemos entender, né? Este é o grande amor de Deus em que deu o seu único Filho para morrer ali nessa agonia. E nós vemos o amor de Deus presente por mim e por você, por nós pecadores, né? Este é o grande amor de Deus por nós.
Segundo aspecto da crucificação que eu queria ver nesta manhã é o sofrimento versus festa no céu. É o sofrimento de um lado e festa do outro ao mesmo tempo. E nós temos o relato em Lucas capítulo 23, 42 e 43, aonde diz: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa aqui é o diálogo de Jesus com um dos ladrões que estavam sendo crucificados ao lado dele, né? Um estava zombando e o outro repreendeu. Ele disse: Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez. E aí então ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí então Jesus olha para ele e diz: Em verdade te digo que hoje estarás contigo no paraíso. Mas o que tem a ver isso com festa? Jesus está num sofrimento, está crucificado, já passou por tantos detalhes de sofrimento, né? Foi castigado, carregou a cruz, coroa de espinhos, e ali já estava pregado na cruz. E um pecador se arrepende. E olha o que Lucas 15, o versículo 7, e depois nós vamos ver o versículo 10 fala: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7 está falando da parábola da ovelha perdida, que quando se tem o pastor vê uma ovelha perdida, ele deixa 99 protegidas, a salvo, e sai para procurar a ovelha que se perdeu. E encontrando, traz ela no ombro e tem grande festa. E aí então Jesus diz que haverá grande festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos. E na sequência ele fala outra parábola, que é a da dracma perdida. E no versículo 10 vai dizer: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Aqui, nas duas parábolas, Jesus está dizendo que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, quando um pecador volta para o caminho, diz que há festa, a alegria no céu e a alegria diante dos anjos. Essa festa no céu aconteceu na crucificação de Cristo. Os anjos acompanhando a agonia de Cristo, Deus como Pai acompanhando todo o sofrimento de Jesus, olhando todo aquele cenário de dor, de agonia, né? Mas ali houve uma pausa naquele sofrimento e houve então festa, alegria no céu. Aquele ladrão, o ladrão da cruz, foi o primeiro salvo pela cruz de Cristo. Ele foi o primeiro a se arrepender e a se voltar para a cruz de Cristo. Antes mesmo de Jesus morrer, ele já estava se arrependendo ali então, no meio daquele sofrimento. Em meio ao sofrimento houve então essa grande festa no céu, como se Deus estava dizendo: já está valendo a pena, meu filho. Esse sofrimento que você está passando, o cálice que você me pediu, que se fosse possível passasse, mas que se fizesse a minha vontade, já está dando resultado, já tem um salvo, já valeu a pena. Para aquele homem, a morte de Jesus teve valor. Agora, a pergunta que fica é: e para você? Qual o valor? Tinha dois ladrões. Um se voltou à cruz de Cristo, o outro blasfemava de Cristo. E a minha pergunta é: você que está ouvindo, você que está assistindo, em qual grupo você está?
Você está no grupo daquele que já se arrependeu, que já se voltou a Cristo? Ou você está no outro grupo daquele que não teve a salvação, que não ouviu as palavras de Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Fica para você pensar. Um terceiro aspecto da crucificação de Cristo que eu queria pensar nessa manhã com vocês é o peso do meu pecado, o peso do seu pecado naquele momento de Jesus. Mas como assim, pastor? Eu nem estava no mundo, ainda não tinha nascido. Nós ainda não estávamos aqui nesse mundo. Mas o meu pecado hoje, o teu pecado de hoje, já recaiu sobre os ombros de Cristo lá no passado. E é isso que nós queremos ver. O relato de Marcos, e Mateus também vai relatar a mesma coisa, mas nós vamos ler em Marcos 15, 34. Diz que, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus exclamando, ele pergunta e questiona para Deus: Deus meu, por que você me desamparaste? Por que você me deixou? E é neste momento que Jesus sente o meu e o teu pecado na cruz. Jesus, nesse momento, ele se torna o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado, como a palavra de Deus fala. Nós sabemos que no Antigo Testamento era uma prática que o povo todo se reunia na festa da Páscoa e eles iam no templo para sacrificar. Eles sacrificavam um cordeiro e esse cordeiro, então, ele era aquele que levava os pecados da pessoa. Quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, então a pessoa estendia suas mãos sobre o cordeiro e assim o cordeiro levava os seus pecados e assim era justificado então e perdoado os pecados da pessoa. E agora então Jesus se faz o cordeiro pascal, o cordeiro imolado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que hoje e domingo nós não precisamos mais ir na igreja sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro já está sacrificado. Jesus se torna então o cordeiro e é nesse momento que ele sente como se fosse o abandono de Deus, é o pecado que eu e você temos, e a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus, o pecado produz esse afastamento de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. E nesse momento Jesus sente o peso do nosso pecado e sente esse afastamento de Deus. Nesse momento ele se sentiu longe de Deus, como se Deus o tivesse abandonado, mas na verdade é o nosso pecado. Deus não abandonou, houve essa separação por conta do pecado, algo que Jesus nunca tinha sentido. Foi a primeira vez que ele sentiu como se Deus tivesse se distanciado dele. Tem um cântico que a gente costuma cantar, e tem uma frase que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E de fato, nós nunca vamos saber, eu nunca vou saber qual que foi o meu peso, o peso do meu pecado na cruz lá no ombro de Cristo. Mas eu sei que ele sofreu também por mim. Ele padeceu também pelo meu pecado. E o quanto os meus pecados pesaram em Jesus, eu não sei. O que eu sei é que ele morreu de braços abertos. E ele quer
que nós chegamos a Ele e depositamos a Ele a nossa carga, o nosso fardo, o nosso pecado, deixar nos ombros dele. E assim então Ele se faz o meu e o teu Cordeiro Pascal. É assim que Ele se faz então o Cordeiro que tira o meu e o seu pecado do mundo. Caso contrário, nós somos que nem o outro grupo, aquele grupo do ladrão da cruz que não teve os seus pecados sob o ombro de Jesus. Ele ficou com seus pecados, diferente daquele outro que disse: Senhor, lembra-te de mim. E esse então foi lembrado. Jesus lembrou dele, né? E o quarto aspecto, também detalhe nessa crucificação de Cristo muito importante que eu queria compartilhar também nessa manhã, é o véu do templo quando ele se rasga, o véu rasgado. Em Mateus 27, versículos 50 a 51, vai falar sobre este evento quando Jesus então morre. Diz assim, versos 50 e 51: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E na sequência do texto você pode ler que vai haver outros sinais, outros eventos que acontecem também. Mas eu quero me deter a esse evento que aconteceu. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Agora, o que era o véu do templo? Qual o seu significado? O que implica em nós este véu ter rasgado? Por que isso é importante, né? O véu do templo, ele separava o lugar chamado Santo dos Santos, um lugar que apenas o sumo sacerdote podia entrar. No templo tinha o lugar onde que as pessoas ficavam, aí tinha onde os sacerdotes podiam ficar, e aí tinha este véu, e além desse véu, então, tinha o Santo dos Santos, o lugar santíssimo que só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele entrava uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo. E conta-se a história onde que o sumo sacerdote, antes de entrar, ele tinha que se preparar. Ele precisava se purificar dos seus pecados, porque ali no Santo dos Santos era o lugar onde a presença de Deus ficava. É o lugar onde que lá no deserto, quando eles construíram, antes do templo ainda, a tenda, aonde eles guardavam as tábuas dos 10 mandamentos, aonde eles guardavam ali a arca da aliança do concerto de Deus. E ali é onde Moisés ia. O sumo sacerdote, então, ele tinha que se purificar, ele entrava uma vez por ano para fazer essa expiação dos pecados do povo, e conta-se a história que eles iam com uma corda amarrada na cintura e um sininho amarrado também. Por quê? Porque no momento que ele entrasse na presença de Deus, e se ele não estava totalmente purificado, ou seja, ele ainda estava em pecado, ele seria morto por estar na presença de Deus. E se acontecesse isso, quem que poderia entrar lá tirar o corpo, né? Por isso, então, a corda, então, eles puxavam. E o sino seria, então, para mostrar que ele ainda estava vivo, que estava por lá. Enquanto se ouvia o barulho do sininho é porque ainda estava vivo, né? Então, esse é o lugar onde a presença de Deus estava. E agora, então,
esse véu se rasga de alto a baixo. Esse véu fazia essa separação onde ficava a presença de Deus e o povo, e agora não tem mais o véu se rasgou. E o véu se rasgou do alto a baixo, ou seja, do céu para a terra, algo de Deus. Deus tirando essa separação dele para o povo, ou seja, Deus agora se faz presente para o povo. Agora não tem mais essa separação, eu não preciso mais levar o meu sacrifício para o templo, o sacerdote fazer a expiação do pecado, né? O sacerdote pedir para Deus perdoar o meu pecado. Porque agora nós podemos se achegar a Deus, cada um de nós, tanto eu como você. Nós temos essa liberdade, esse livre acesso em Jesus, sem precisar de intermediários. Nós não precisamos pedir para alguém falar com Deus em nosso nome, em meu nome, mas simplesmente eu posso chegar na presença de Deus, derramar o meu coração para Deus e, como Jesus fala no Sermão do Monte, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com Deus, e o Pai que vem em secreto então vai te recompensar. Deus ouve a minha e a tua oração. Por isso esse aspecto tão importante do véu do templo ter se rasgado. Por isso em muitas músicas a gente canta, e nós cantamos agora há pouco dos cânticos que fala que o véu rasgou, né, o caminho abriu e tudo consumado está. E assim de fato, quando foi consumado, quando Jesus fala, entrega o teu espírito e tudo foi consumado, quer dizer, o plano da salvação agora está completo. A conclusão que nós chegamos de tudo isto nessa manhã, então recapitulando e para ficar para nós, né? Deus te amou ao ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo. Foi por amor, a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. E Ele entregou Jesus por mim e por você. Os dois ladrões crucificados com Jesus, um recebe perdão e o outro não. De novo eu te pergunto, qual o grupo você está? Aquele que já recebeu perdão ou aquele que ainda não recebeu? Você pode mudar essa tua história. Se você está no grupo daquele que não recebeu perdão, volte-se à cruz de Cristo, você está tendo chance. Você tem oportunidade para se voltar para Cristo, para a cruz de Cristo. Hoje, relembrando o sacrifício que Ele fez por você também na cruz. O teu pecado já recaiu sobre Jesus. Só falta você aceitar isso. Nós temos que aceitar aquilo que Jesus fez. Nós temos esse livre acesso a Deus. E o mais importante de tudo, nós não vimos hoje, nós vamos ver no domingo, é que Jesus ressuscitou, Ele não ficou morto, né? Nós não servimos um Deus morto, mas nós servimos a um Deus vivo, que quer nos dar uma vida eterna, uma vida em abundância. Você já tem certeza da tua salvação? A Bíblia nos dá essa certeza. Mas você tem certeza da tua salvação? Você já entregou a tua vida para Jesus? Eu não sei como que está a tua vida com Deus nesse momento, mas eu te incentivo a você dobrar os teus joelhos, curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e fazer uma oração sincera para Deus, dizendo: Senhor, eu entendi que Cristo morreu por mim. Ele se sacrificou pelo meu pecado.
E eu quero, Senhor, que esse mesmo Cristo venha a me perdoar. Que a minha vida seja guiada por Ti. Eu quero ser diferente, muda a minha vida. E se você fizer essa oração sincera, do coração, tenho certeza que a tua história vai mudar. Deus muda o rumo da história do homem. Deus pode e Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer que esse amor, esse grande amor que Ele sentiu pelo mundo ao ponto de entregar seu Filho Jesus, alcance o teu coração também. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Talvez o meu e o teu pecado impeçam isso. Peça perdão. Peça perdão enquanto há tempo. Jesus morreu de braços abertos na cruz para receber a todos. E o véu se rasgou de alto a baixo. Eu e você, nós temos esse livre acesso a Deus para levar as nossas orações, os nossos pedidos. Mas principalmente para levar a nossa vida aos pés da cruz, para que Jesus possa ser o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro imolado, ou seja, o Cordeiro que tira não só o pecado do mundo, mas que tira o meu pecado. E isso faz a diferença na minha vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar ainda com você. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo sacrifício que tu fizeste por nós naquela cruz. Não há nada, Senhor, daquilo que nós poderíamos ter feito, Senhor, mas tu nos deu a salvação naquela cruz, Senhor. Obrigado porque tu tomou os nossos pecados e carregou eles, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo, Senhor, assistindo este vídeo, Senhor, que ouviu esta mensagem, Senhor, que essas palavras, Senhor, ditas aqui hoje possam fazer sentido na sua vida, Senhor. Que aquele que ainda não entregou a sua vida a Ti, Senhor, que possa fazer em nome de Jesus, que Tu possas estar mudando a história de muitas pessoas, que pessoas possam ser transformadas, Senhor, pela Tua palavra, que pessoas possam ser salvas, que as pessoas possam ter certeza da salvação, Senhor, em Ti. Abençoa, Senhor, essa minha oração. Abençoa cada um que está ouvindo, Senhor. Dentro da sua dificuldade que cada um tem enfrentado, Senhor. Mas eu te peço que essa Páscoa seja diferente, já está sendo diferente. Mas que seja uma Páscoa que talvez nós vamos ter mais tempo para refletir, mas que seja uma Páscoa que nós possamos voltar o nosso coração inteiramente a Ti, Jesus. Abençoa cada um. E aquele que ainda não fez esta oração de entrega, Senhor, a Ti, que possa estar fazendo em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.